Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 12 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Revista de Adultos, que tem como título Vivendo no Espírito. O texto áureo desta lição encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe. Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 ao 25. E diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A introdução diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10, 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Então, aqui o comentarista começa a exposição da lição bíblica, enfatizando que a vida cristã é uma caminhada muitas vezes longa. Pode ser curta, mas normalmente é uma caminhada longa, e o cristão vai passar por altos e baixos, vai enfrentar muitos problemas, dificuldades, perseguições, incompreensões, ingratidões, e para que ele seja vencedor nesta jornada espiritual, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa andar no Espírito, ser controlado pelo Espírito, e o autor vai desenvolver essa temática ao longo da lição. Tópico primeiro: a vida no Espírito. Ponto primeiro: andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O andar em Espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada, Romanos 8:1. Ou seja, andar no Espírito, conforme aqui o entendimento do apóstolo Paulo e do comentarista aqui da lição,
é ser controlado pelo Espírito Santo, é ter a sua vida, né, ali direcionada pelos princípios e os ensinamentos da palavra de Deus e com a ajuda, a orientação do Espírito Santo operando em nossa vida. Isso que significa, segundo aqui o comentarista, andar no Espírito. Ponto 2. Por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, é aquilo que nós já comentamos ali no primeiro ponto. Esse andar no Espírito é fundamental para o cristão ser vitorioso contra a tendência, a inclinação da nossa carne para o pecado. A nossa natureza humana decaída, que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos inclina para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, que é contra a palavra de Deus. Mas quando nós submetemos a nossa vida ao controle do Espírito Santo e andamos no Espírito Santo, então nós vamos ser muito mais propensos a evitar essa inclinação da carne e buscar as coisas que realmente agradam a Deus, né? Cumprir ali os princípios da palavra de Deus. Ponto 3. Como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. É uma tendência natural do ser humano fazer isso. O ser humano inconverso, né, que não nasceu de novo. Mas o cristão nascido de novo, ele tem que viver de forma diferente. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do Novo Testamento. Veja Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Santo Espírito. Ou seja, o crente que nasce de novo, ele já tem o Espírito Santo na vida dele, ele já é capaz de andar no Espírito, de ser controlado pelo Espírito, ser dominado pelo Espírito, ser impulsionado pelo Espírito, ser movido pelo Espírito Santo. Mas, claro que ele deve buscar também o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência subsequente, um revestimento de poder. Isso já foi falado nas lições anteriores. Só assim ele vai ser guiado e controlado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Tópico 2. O confronto entre a carne e o espírito. Ponto 1. Carne versus espírito. Em termos espirituais, esta é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza humana, carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne, que é a cobiça. Concupiscência significa cobiça, a cobiça da carne, que a carne quer. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, pelo materialismo,
pelo hedonismo, pela ambição das coisas mundanas, pela vaidade e etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso, o apóstolo Paulo advertiu, admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Veja o texto de Gálatas 5, 16 e 17. Então, aqui o apóstolo Paulo, através da interpretação aqui do comentarista, ele vai trabalhar essa questão da carne versus o espírito, a carne contra o espírito contra a carne, né? E aqui está falando do espírito humano, né? A parte do ser humano que anseia buscar as coisas espirituais, as coisas de Deus. E a carne, que ali é a nossa natureza humana decaída, que procura satisfazer, né, as suas necessidades através da concupiscência, que é a cobiça, o desejo, desejo ardente, a cobiça ardente por fazer coisas que desagradam a Deus, como pecados, a prática de pecados. A nossa natureza humana já é inclinada para essas coisas. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nascemos de novo, e essa nova natureza que nós recebemos de Deus, ela nos inclina para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Então, mas aí continua dentro de nós essa luta entre a carne e o espírito. Então, se a gente alimentar a carne vai se sobressair. Se a gente alimentar o espírito vai se sobressair. Ponto 2. As obras da carne. Quais são as obras da carne? Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificadas em pelo menos 15 tipos, ali em Gálatas, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas, essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Por exemplo, as práticas sexuais ilícitas, as práticas religiosas, o mau relacionamento humano, vícios e maus hábitos. E o apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Conferir também em 1 Coríntios 6, 9. Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, e o comentarista enfatiza, é o cristão que vive na prática dessas coisas. Isso mostra que ele não foi liberto dos desejos carnais, das cobiças carnais, das concupiscências carnais. Então, alguma coisa ele precisa ainda experimentar na sua vida, porque o que nasce de novo, ele vai buscar as coisas de cima, as coisas de Deus. Mas a luta dentro do crente continua. Então, aquilo que já foi comentado ali um pouco antes. Precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentar como? Com a palavra de Deus, com os louvores, né, a Deus, louvores cristocêntricos, alimentar com oração, jejum e pensamentos voltados para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Assim nós vamos alimentar o espírito e sufocar a nossa carne. E aqui também é importante enfatizar que o apóstolo Paulo está falando da prática, quem vive na prática dessas coisas. Não é aquela pessoa que comete uma vez, mas nunca mais. Não. Aí ela escorregou, ela caiu, mas ela se arrependeu, pediu perdão e voltou. Mas tem gente que vive na prática dessas coisas e não consegue ser liberto de uma vez por todas. E essa pessoa está correndo um sério risco de não ser alcançado no dia do arrebatamento da igreja. Neste momento, o diácono Josué Reinaldo tem uma mensagem importante da Faeste Academia para abençoar a sua vida.
Olá, alunos e alunas da FAEST Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da FAEST Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da FAEST e clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. O avivamento pelo fruto do Espírito. Ponto primeiro, o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança, que é domínio próprio. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Uma característica e não ter a outra. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então, o que o comentarista está querendo transmitir aqui com essa passagem? Né? Que o cristão que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo na vida dele, e esse Espírito Santo vai produzir um fruto dele, um fruto do Espírito Santo, na vida desse cristão. Agora, os dons espirituais estão em outra categoria. Aí o Espírito distribui, segundo a sua soberana vontade, né, para o que for útil no ministério. Aí talvez um vai ter um dom, o outro vai ter mais de um vai ter um dom específico, etc. Mas o fruto não. O fruto, ele é obrigatório na vida de todo seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa mostrar, em maior ou menor grau, esse fruto do Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. E isso aí tem a ver com o caráter do cristão. E o Espírito Santo vai moldando, de acordo com a palavra de Deus, o caráter do cristão, e ele vai produzindo este fruto do Espírito para dar um bom testemunho do seu Senhor. Ponto 2. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na Bíblia, amor ou caridade, do grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor. Ágape, o amor de Deus no coração do homem. Veja Filipenses 1:9. Gozo ou alegria é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Veja Lucas 8:13. Paz
do grego eirene, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Veja Efésios 4,32. Bondade refere-se àquele que é bom. Mateus 12,35. Fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo. É um aspecto do fruto do Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Mateus 5,5. Veja bem, mansidão não é covardia. A pessoa que é mansa não quer dizer que ela é covarde. O manso é aquele que vai diretamente para a boca lá do leão na arena, mas porque ele não é covarde, porque ele não nega o seu senhor. Mas ele é manso, ele não vai pegar uma pedra e tacar no seu carrasco, porque isso aí não estaria demonstrando mansidão. Temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros. É fundamental que o cristão tenha domínio próprio, saiba se dominar, porque ele vai enfrentar situações na sua jornada que ele vai, se ele não tomar cuidado, ele pode perder o controle e até fazer algo que venha denegrir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então esses aí são os aspectos, né? As qualidades, as características do fruto do Espírito Santo. E o cristão, ele precisa demonstrar tudo isso no seu dia a dia, ali seus contatos sociais com as pessoas, seja com pessoas crentes ou não, ele precisa demonstrar esse fruto, porque senão ele vai estar dando mau testemunho. Ponto 3. Contra o fruto do Espírito não há lei. E aqui o apóstolo Paulo está falando da lei, né, da lei judaica, da lei mosaica. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Por que ele diz isso, que não há lei? Porque a lei ela te obrigava a certas práticas, né? Aí você às vezes podia praticar, mas sem querer praticar, sem querer fazer aquilo, apenas porque a lei mandava fazer. Já quando você tem o Espírito Santo operando na sua vida, te impulsionando, te movendo, te controlando, te guiando, você automaticamente, né, pratica essas coisas e a lei não pode fazer nada, porque ela está lá determinando que você faça determinada certa coisa, só que você já faz aquilo espontaneamente pela atuação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que ela não tem mais nenhum efeito, né, sobre a vida do verdadeiro cristão nascido de novo. Que são de Cristo crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 a 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossa vida. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então aqui o autor, ele, seguindo ali a orientação do apóstolo Paulo, ele diz que os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto. Porque não tem como você exercitar os dons espirituais sem amor ao próximo. Porque você vai estar querendo, você não, quando é usado ali com os dons espirituais, você quer o bem da pessoa, você não quer o mal da pessoa. Você não quer castigar a pessoa, você quer ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Por isso é que é necessário que a prática dos dons seja ali, né, acompanhada e controlada pelo fruto do Espírito. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Antes de lermos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado
por esta videoaula. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais, né, essa videoaula. E comente também sobre o que você está achando. Não esqueça que aqui na descrição você vai encontrar o link para os nossos cursos de teologia, aqui da FAEST Academia. Muito bem. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5,22. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito, conforme o texto de Efésios 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem, chegamos ao final desta videoaula, esta lição de número 12. Deus abençoe a todos os professores e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.